Nós temos o nosso estudo hoje, o mundo espiritual. E é um estudo que é muito importante para todos nós, como a gente vai ver, porque vai nos oferecer uma oportunidade para que a gente possa refletir um pouquinho sobre a vida após a vida. Então, as perguntas que nós temos que questionar aqui hoje é o que será que acontece quando a gente morre? Quando nós desencarnamos, saímos da carne, né? O que nos espera? Quem nos espera? O que nos aguarda? Qual será a nossa surpresa quando a gente chegar do outro lado da vida? Então hoje a gente buscou como apoio para o nosso estudo a base ali dentro do Livro dos Espíritos, a codificação, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, aquele livrinho Violetas na Janela da Patrícia, não a Patrícia Lenza, a Patrícia que está no plano espiritual, e ela também fala, vivendo no mundo espiritual, como que foi a experiência dela. E também a gente não podia deixar de lado o livro de Leon Denis, Depois da Morte. Então, nós iniciamos o estudo falando, os espíritos dizem que para os materialistas, quando eles desencarnam, a maior surpresa que eles se deparam quando chegam lá é que de fato a vida continua, que não para de existir, que ele continua sendo quem ele foi enquanto encarnado, com as suas qualidades, com os seus defeitos. Muito bem, nós já sabemos de tudo isso, mas nós ainda sentimos um pouquinho de medo. No fundo, os espíritas ainda sentem um pouquinho de medo do que se vão deparar no plano espiritual. André Luiz nos trouxe, através da sua obra, A Vida no Mundo Espiritual, 16 livros cativantes que nos explicam o que a gente pode conceber. Só que ele trouxe também uma questão que assusta muitos espíritos, né? Espíritas, que é o tal do umbral, né? Daqui a gente vai falar um pouquinho aqui, que é uma esfera no mundo espiritual. Acreditar na imortalidade da alma tem para nós uma implicação ali, porque automaticamente, na questão de acreditar na imortalidade da alma, a gente começa a entender que nós continuaremos existindo após a nossa morte física. Se a gente continua a existir, o que será que vai acontecer? Implica em que o espírita começa então a entender que ele tem que mudar certos comportamentos. Porque se tudo que eu faço aqui hoje está dentro da lei de causa e efeito, tudo que eu faço hoje gerarão consequências futuras, tanto na vida como encarnados, como também no plano espiritual. O materialista, nós não podemos julgar muito, porque ele não crê em nada. Ele não tem que mudar esse padrão de conduta da sua vida. Para que ser uma pessoa boa, generosa, caridosa, se quando eu morrer, não vou mais existir? Eu vou passar os outros para trás, eu vou gozar de todos os tipos de prazeres que a vida pode me proporcionar, porque, como dizem os americanos, after all, it doesn't matter. Então não importa o que vai acontecer depois. Para nós já não vemos dessa maneira. Nós, estudiosos da doutrina espírita, sabemos que quando a gente admite a continuidade da vida, a nossa postura perante a vida, as responsabilidades que nos cercam, as tarefas e os deveres que nós temos aqui planejados, elas têm que ser levadas em consideração e a sério. A gente então nota que a Terra é um mundo de provas e expiações, no qual estamos aqui para transformações, para modificações de postura da nossa conduta, da nossa moral. Muito bem. O que as noções religiosas acerca dos assuntos dizem? Que são das mais variadas aqui. A gente olha como as religiões explicam a sua maneira, como fica a alma após a morte. Muitos deles acreditam que existe uma vida após a morte, mas tem a concepção do céu, do inferno, do purgatório, do sono, do julgamento final, né? O Espiritismo, embora ele não criou o mundo espiritual, ele vem nos desvendar, vem tirar esse véu do nosso olho, mostrando a realidade que nos aguarda de fato. Allan Kardec, numa pergunta aos espíritos benfeitores, recebeu como resposta de que os espíritos, quando desencarnam, retornam ao mundo espiritual. Então aí a gente já tem uma noção de que se retornam, eles vão de onde saíram originalmente, que é o mundo espiritual.
Sendo assim, a gente começa a entender que a Terra é um local passageiro, temporário, que viemos visando o quê? O aperfeiçoamento, passando pelas provas como se fosse uma escola onde a gente se registra para passar por determinadas provas, expiações, e que a gente vai ter nessa imortalidade, nessa continuidade de vida, a nota referente a como nós vivemos aqui encarnados. A gente não pode falar sobre o mundo espiritual sem citar a obra O Nosso Lar. Porque foi através dessa obra, em 1944, que nós descobrimos um mundo que nos aguarda, completamente novo para alguns. Umas pessoas receberam esse livro com bastante entusiasmo. Nós que lemos o livro pela primeira vez, muitos de nós aceitamos o que lemos, começamos a levar mais em consideração o que André Luiz trouxe e nos revelou. Outras pessoas, até mesmo espírita, não aceitaram a obra com tanta segurança. Ficou um pouco assim, mas isso parece ficção científica, né? Aerobus, um negócio que voa, que parece um avião, mas é um ônibus, não faz muito sentido, né? E existem aqueles que não acreditaram mesmo, que não compram a ideia da colônia do nosso lar. Então vamos dar uma olhadinha para quem não viu o filme. Para quem já viu, eu peço desculpa, mas é só para a gente se familiarizar mais um pouquinho com a ideia do mundo espiritual dessa colônia. André, Gustavo, que lugar é esse? Quem são vocês? O que aconteceu aqui comigo? Todas as suas perguntas vão ser respondidas no tempo devido. Isso, eu preciso de explicações. A vida na Terra é uma cópia da quina, mas tudo aqui tem um porquê e um sentido, como você vai ver. Como posso mandar uma mensagem para minha família? Preciso deles. Como ele é, Clarice? Ele era um homem bom, não tinha muito tempo pra gente. Amado, uma grande guerra de alcance mundial começa. Milhões de almas, boca e neve. Eu não vou esperar anos e anos para retornar. Vamos embora. Perdoe, agora estou explorando por você. André, o mundo precisa de histórias felizes. Um dia você vai entender. Sempre tempo de começar. Alguma vez você imaginou vida depois da vida? Então, nessa obra, para quem ainda não assistiu, e quem ainda não assistiu, a gente pode sugerir para a Suzana para fazer um dia, para a gente ver o filme, depois a gente faz um bate-papo, seria bem legal, né? Então, André Luiz vem e faz o quê? Traz para nós, como se fosse um repórter no plano espiritual, as noções, novos conhecimentos dessa colônia Nosso Lar, de como se opera, as diferentes atividades que se encontram lá, os diferentes departamentos, como existe toda uma organização, como a sabedoria divina está diretamente ali, no controle de tudo que nos diz respeito à nossa vida. E ele então diz que, quando ele se depara com essa nova realidade, ele abre ainda mais um caminho para que a gente possa entender. Ele traz a dupla abordagem da nossa imortalidade como realidade e também da caridade como roteiro de vida. As pessoas que demonstraram a incredulidade, o ceticismo ou até mesmo a aceitação desse livro, a FEB diz que entre todos esses o que não faltou foi desinteresse.
porque desde que foi lançado, já venderam-se mais de 2 milhões de exemplares somente na língua portuguesa. E isso sem contar que a gente tem essa obra agora em várias línguas, né? Até em russo a gente tem esse livro. Então, quando Wagner de Assis veio, através da potencialidade do cinema, mostrar pra gente em cores mais ou menos o que a gente pode esperar no plano espiritual, isso causou um pouco de mudança em muitas pessoas. Pessoas que não acreditam muito nessa questão de imortalidade, de umbral, de colônias, de aerobus, disseram: mas e se tudo isso de fato for verdade, talvez seria melhor eu mudar a minha postura perante a vida, especialmente em questão da caridade como roteiro de vida, de que o egoísmo não é o único sentimento que deve se levar em consideração, primeiro eu, depois eu, terceiro eu e depois os outros. Então, André Luiz, de Uma Vida Maravilhosa, nos leva a meditar mais um pouquinho sobre a nossa existência enquanto encarnados e o que nos aguarda depois, na vida futura, na erraticidade. Erraticidade é o período esse onde os espíritos se encontram esperando novas reencarnações, espíritos que ainda não atingiram uma perfeição relativa. André Luiz diz que quando ele se encontra no mundo espiritual, ao invés de encontrar um céu de facilidades, de beleza, de descanso, de repouso, o que ele encontra ali é uma oficina de atividades infinitas, chamando a atenção dele para o trabalho. De que quando a gente chega do outro lado, não importa que tipo de profissão nós tivemos aqui, sem tirar o crédito das pessoas que estudam vários anos para ter uma profissão decente, para ter o ganha-pão, porque na realidade a lei do progresso ela está diretamente vinculada à lei de sociedade de trabalho. Mas o que ele quis dizer é o que é levado em consideração quando a gente chega do outro lado, é quem nós fomos, os valores que nós adquirimos, o crescimento pessoal, moral e intelectual dentro da convivência, na sociedade, no trabalho, na família e em outros aspectos da nossa vida, na vivência da caridade, como o Mestre Jesus nos chamou a atenção há tanto tempo atrás. Leon Denis, que eu amo e eu tenho que falar, ele vem numa colocação no livro Depois da Morte, dizendo pra gente que nós somos eternos viajores pelo universo. Almas que devem subir de esfera em esfera, para o bem, para a razão infinita, alcançando novos níveis, aprimorando-se sem cessar em ciência, em critério e em virtude. Então somos espíritos imortais. Estamos nesse mundo, nessa terra que nos convida temporariamente, e a gente tem então esse conhecimento de que a verdadeira terra, o verdadeiro mundo é o mundo espiritual. Se somos viajores eternos, eternos viajores pelo universo, faria sentido que a gente buscasse então nos preparar, seguindo as instruções daqueles que voltaram por amor a nós, trazer conhecimentos que nos dizem respeito. Como nos preparar para o momento de desencarnar? Para que a gente possa, de uma maneira, ganhar, vamos supor, um lugar VIP. Não na cadeira de passista, mas lá na colônia Nosso Lar, né? Seria bem legal a gente ter esse lugarzinho VIP lá. Como é o caso de André Luiz, ele vem nesse jeito único, através da sua própria experiência, nos trazer, de fato, como a gente deve se preparar. A questão sobre aonde e como a gente vai desencarnar, a gente vai ver através do estudo, vai depender do nosso próprio esforço. Hoje em dia, a questão de esferas diferentes, de dimensões diferentes, de universos paralelos, de dimensões astrafísicas que nos fogem a capacidade de percepção, a questão de experiências de quase morte, que é uma outra questão bem estudada no que diz respeito à imortalidade da alma e à caridade como roteiro de vida. As pessoas que têm experiência de quase morte, elas voltam relatando que elas voltaram modificadas e que sentiram a necessidade da vivência do amor, de que era como se elas tivessem tido um glimpse, um flash do que aguardariam essas pessoas se elas não mudassem a sua conduta de vida. Então a gente vê todas essas áreas da ciência, em questão da imortalidade da alma, da pluralidade da existência, a gente vê as regressões de memórias que são aplicadas e as pessoas lembrando de suas vidas passadas. A gente vê nos
nos jornais, a ABC News, o caso do menininho que era piloto, né? Vale a pena a gente assistir, a gente manda o link para quem não tem. Então a gente vai vendo que tudo isso vai apoiando o que André Luiz nos trouxe em 1944. A ciência tentando provar que não é uma ficção científica barata, mas que são de fatos ali, fatos que podem ser comprovados e eventualmente serão. Cientistas chegam a dizer que eles não consideram mais o universo como um vácuo, que existe uma matéria que chama matéria negra, que eles não sabem exatamente o que é, mas que não existe pontos vazios do universo. E isso pra gente já mostra um grande step up na questão da evolução, de adquirir conhecimentos espirituais, como a doutrina espírita nos traz. Muito bem, como é a vida no mundo espiritual? Vejamos, então, que Kardec, no livro O que é Espiritismo, diz que os espíritos que formam a população invisível da Terra são, de certo modo, o reflexo do mundo corpóreo. Ele já começa dizendo isso. Neles se encontram os mesmos vícios, as virtudes, há entre eles sábios, ignorantes, pseudo-sábios, prudentes, levianos, filósofos, argumentadores, cultores de sistema, e ele continua. Depois ele diz que existem os outros que não experimentam as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. A vida espiritual é, ao contrário, uma atividade incessante pelas missões que os espíritos recebem do Ser Supremo, como seus agentes no governo do universo. Missões essas proporcionais ao adiantamento deles, e cujo desempenho os torna felizes, porque lhes fornece ocasiões de serem úteis e de fazerem o bem. Podemos concluir, dentro dessa colocação de Allan Kardec, nesse livro, que é muito, muito bom, curtinho, fininho, qualquer um pode ler bem rapidinho, de que o mundo espiritual, o mundo aonde se localizam, gravitam os espíritos após a desencarnação deles, variam e são bem variados de fato, como a gente pode ver aqui. A gente vê que André Luiz, certa hora, quando ele já é resgatado do umbral, ele se depara então vendo a natureza do nosso lar. Como que é aquela colônia? Ele fala que ele contemplava os horizontes vastos, debruçado nas janelas espaçosas, impressionava-lhe tudo, sobretudo os aspectos da natureza. Quase tudo melhorada cópia da Terra. Na realidade, a Terra é uma cópia imperfeita, né, do plano espiritual, do mundo espiritual. Cores mais harmônicas, que pessoas que têm a capacidade de ir ao plano espiritual, no desprendimento, como aquela menina prodígio, a Kiane, que pinta, que faz aquelas pinturas maravilhosas, ela diz ter uma visão de cores que ela não consegue explicar, que não existe no nosso plano físico. Então ele vai comprovando isso. Grandes árvores, pomares fartos, jardins deliciosos. Então ele vai mostrando pra gente essa pintura, o que ele vê no mundo espiritual. Aves que voam, que cruzam nos ares. E ele vai falando também sobre os prédios, a arquitetura que ali se encontra. E no final ele diz, não conseguia atinar com a multiplicidade de formas análogas às do planeta, considerando a circunstância de me encontrar numa esfera propriamente espiritual. Quando a gente lê tudo isso, quando o materialista lê tudo isso, quando os espíritas céticos leem tudo isso, quando os espíritas que creem de fato nesse mundo espiritual olham para tudo isso, é normal, natural a gente ter uma dificuldade de entender como que tudo isso é criado no plano espiritual, né? É normal, porque a nossa percepção, tudo que é palpável, a gente consegue entender. Tudo que tem um começo, tudo que tem um fim, o que diz respeito ao mundo físico onde a gente se encontra temporariamente. Allan Kardec também quis saber, e ele então busca na assistência dos espíritos benfeitores, na pergunta 87, se os espíritos ocupam uma determinada região, se os espíritos ocupam uma região determinada e circunscrita no espaço. E os espíritos benfeitores dizem, então, que os espíritos estão em todos os lugares, que eles povoam infinitamente os espaços, estão sempre ao nosso lado, nos observando, agindo entre nós sem que a gente os perceba. Porque os espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos do quais Deus se serve para a realização
de seus desígnios providenciais. Essa pergunta a gente pode quebrar ela em pedacinhos, né? Ela é muito interessante, mas o que ele está começando a dizer aqui de cara é da influência do mundo espiritual com a nossa, que ele diz que é constante. Eles estão sempre ao nosso lado, nos observando, tanto os espíritos inferiores como os espíritos benfeitores. Esses que tentam nos sugestionar boas ideias quando nós nos afinizamos com eles através da leitura edificante, da prece, e também os outros, quando a gente baixa a nossa vibração, quando a gente segue no pessimismo, no orgulho, na vaidade, nos vícios mais baixos da nossa natureza ainda imperfeita. O umbral, do quais muitos espíritas têm um pouquinho de medo. Eu digo que o que eles mostraram no filme não é nem a metade do que de fato o umbral é. Não tem condição de mostrar. Graças a Deus, né? Porque senão a gente vai ficar pior ainda. Mas a gente vai ver um lado positivo também na questão de como nós podemos não fazer parte desse local. O livro Nosso Lar, ele explica para André Luiz, os instrutores, o que é o umbral e aonde ele se encontra. Então ele diz que o umbral começa na crosta terrestre. É uma zona obscura de quantos no mundo ainda não se resolveram a atravessar as portas dos deveres sagrados a fim de cumpri-los, demorando-se no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. Quando o espírito reencarna, nós prometemos então, dentro de um planejamento, cumprir o programa de serviços do Pai, seja na maternidade, na paternidade, no centro espírita, nas atividades profissionais, na questão que vai nos chamar a atenção para a ética, para o moral. Então eles dizem: entretanto, ao recapitular experiências no planeta, é muito difícil fazê-lo para só procurar o que lhe satisfaça ao egoísmo. Muitas vezes nos esquecemos, muitos por esquecimento mesmo, outros por questão de se entregarem a todos os prazeres terrestres. Imagine que cada um de nós, renascendo no planeta, somos portadores de um fato sujo para lavar no tanque da vida humana. Essa roupa imunda é o corpo causal, tecido por nossas mãos nas experiências anteriores. Compartilhando de novo as bênçãos da oportunidade terrestre, esquecemos, porém, o objetivo essencial e, ao invés de nos purificarmos pelo esforço da lavagem, manchamo-nos ainda mais contraindo novos laços ou débitos para nós mesmos e encarcerando-nos a nós mesmos em verdadeira escravidão. Ora, se ao voltarmos ao mundo procurávamos um meio de fugir à sujidade, pelo desacordo da nossa situação com o meio elevado, como regressar a esse mesmo ambiente luminoso em piores condições? Então, o umbral funciona como região destinada a esgotamento de resíduos mentais. Aí já é positivo, porque a gente vê que ninguém fica no umbral para sempre. Um esgotamento de resíduos mentais. Quando a gente assiste o filme Nosso Lar e a gente lê a obra, a gente vê ali que chega a um ponto em que André Luiz, ele finalmente se dá conta que existe um ser superior a tudo. Aquela maneira de viver vinculado à matéria, ao seu egoísmo, ao seu orgulho, começa então a ceder lugar à prece, à oração, a chamar a atenção da espiritualidade maior, dizendo: se existe um Deus, me ajude. Esgotou-se ali a sua carga, a sua sujeira, as suas manchas que ele tinha adquirido para si mesmo. Então ele é resgatado para a colônia Nosso Lar, como a gente então já sabe. O instrutor continua dizendo para a gente que em questão da vinculação, da relação do nosso mundo com o umbral, nós somos responsáveis também. Porque ele diz que existem fileiras de habitantes no umbral que são o quê? Companheiros que se afinizam com a nossa maneira de ser, de pensar e de sentir. E agora vocês vão me perdoar, não lembro se é no Evangelho segundo o Espiritismo ou a Gênese, que diz que a gente tem a capacidade, através da purificação dos nossos pensamentos, de mudar a qualidade atmosférica do nosso planeta para o melhor.
que a gente vê questões de tempestades e tudo mais, ele diz que nós temos a capacidade de modificar essas condições da atmosfera do nosso planeta. Então o instrutor continua dizendo para André Luiz que existem almas, legiões de almas, que não são tão perversas, que não precisam ir para um lugar trevoso, vamos assim supor, porque existem lugares piores do que Umbral, e não são ainda tão nobres que merecem ir para outras colônias superiores. Então eles se encontram vinculados a esse lugar aqui, até que possam então ser resgatados e ir para um lugar de refazimento. Ele diz também que a esfera, o umbral e o nosso mundo físico se misturam, porque estão conectados como fios de mentes, dos encarnados para os desencarnados. Por quê? Porque o espírito é um núcleo irradiante de forças que cria, transforma ou destrói, exteriorizadas através das suas ações, tanto no plano físico como no plano espiritual. Quem pensa aqui, bobeira, está agindo em outro lugar por aí no mundo espiritual. Nós estamos criando imagens, nós estamos nos afinizando com mentes que pensam da mesma maneira. Quem está pensando no bem, quem está tendo pensamentos positivos da mesma maneira, se afinizam com esses mesmos tipos de mentalidade. Então eles dizem que é pelo pensamento que nós encontramos no umbral companheiros que se afinizam com as nossas tendências. Se são voltadas a qualquer tipo de vício, logicamente a gente vai encontrar ressonância com almas que vibram dessa mesma maneira. Porque toda alma é um imã poderoso. Então a questão é quem, ou melhor, o que eu estou atraindo para a nossa vida, para fazer dela melhor ou pior, mais positiva ou mais negativa. Tudo depende de nós. Através da doutrina espírita, nós entendemos, então, dessa maneira, como vai se dando a influência dos espíritos na nossa vida. Questões de casos obsessivos, que a gente não tem tempo de entrar agora, né? A questão também de que nós temos a capacidade de elevar e irradiar os nossos pensamentos para planos superiores, para o mundo maior, através da prece, como a gente já disse aqui. Mas então vocês me perguntam, se nós estamos com esse mundo espiritual constantemente ao nosso redor, por que a gente não o vê? Com exceção dos médiuns videntes, que tem a percepção de notar esse mundo espiritual, os espíritos vinculados a ele. Notemos onde a gente está, no centro espírita, cada um sentado numa cadeira, temos ali a câmera, esse pódio, tudo matéria. A gente consegue ver tudo isso, né? A gente consegue ver os sons, as ondas de sons? Não conseguimos, se encontra em uma outra dimensão, né? Essa questão de velocidade, de comprimento, frequência, a luz, né? A gente consegue notar que estamos na claridade, embora a gente não consiga, de fato, penetrar, perceber essa luz no seu todo. Então, o que eles dizem é que o nosso sistema de visão, ele é muito limitado e não é capaz de decodificar esse mundo espiritual que está constantemente ao nosso redor. Mas que, mesmo na maneira que imagens e sons e frequências de luz, de som, de tudo existem, esse plano espiritual também existem. E que estamos constantemente imersos em um mar de dimensões distintas, dimensões de esferas diferentes e da mesma maneira aonde se encontram os espíritos desencarnados. Muito bem, vamos então, me perdi aqui um pouquinho, vocês me perdoem, a Allan Kardec, que quis saber um pouquinho mais sobre a questão dos espíritos que estão sempre em relação com a natureza dos seres, de nós, seres encarnados. Então, Allan Kardec, na Gênesis, diz que a constituição íntima do perispírito, ela não é idêntica entre todos os espíritos encarnados ou desencarnados que povoam a Terra ou o espaço. A razão pela qual a gente trouxe isso aqui é porque, em questão de percepção da matéria do mundo material e do mundo espiritual, a gente tem que levar em consideração que existe também matéria no mundo espiritual, embora ela é quintessenciada. O nosso perispírito, que é o nosso corpo que capacita, que nos possibilita reencarnar com o corpo físico, ele é semimaterial. Embora ele é uma matéria quintessenciada, ele não deixa de ser matéria. Aliás, os espíritos respondem a Kardec uma questão, se os espíritos são incorpóreos. E a gente vai ver um pouquinho sobre isso também. Mas ele diz ali que
do mesmo modo que os peixes não podem viver no ar, que os animais terrestres não podem viver numa atmosfera muito rarefeita para os seus pulmões, os espíritos inferiores não podem suportar o brilho e a impressão dos fluidos mais etéreos. Então, o que eles estão falando aqui? De que nós estamos vinculados a um mundo onde ele tem exatamente a natureza do que compõe o nosso perispírito. Quanto mais grosseiro será o lugar que nós vamos habitar. Ele diz que quando os espíritos inferiores não têm essa natureza já depurada, eles não têm a capacidade de povoar ou de estar em lugares que são superiores à natureza deles. É como se fosse um peixe vivendo fora d'água. Então ele continua dizendo que mesmo assim eles não morrem, porque o espírito não morre. Mas uma força instintiva os mantém deles distante, como se distancia de um fogo muito ardente ou de uma luz muito ofuscante. Isso se dá a nós também, porque muitas pessoas perguntam por que eu só posso reencarnar no mundo de provas e expiações como espírito imperfeito? E isso também se dá para nós, porque nós somos espíritos ainda vinculados, grosseiros à matéria, não nos depuramos ainda para poder ser condizente a um mundo superior como esse. Então, ele continua dizendo, é por isso que eles não podem sair do meio apropriado à sua natureza, para isto mudar. Os espíritos que são vinculados ao nosso mundo, o nosso mundo aqui físico, eles se encontram ainda nessa natureza também. Eles dizem que é preciso que mudem primeiro a sua natureza. E isso vai para nós encarnados também. Se a gente quer povoar mundos habitados, um mundo espiritual mais depurado, a gente tem que mudar a nossa natureza, nos despojando dos nossos instintos animais, materiais, que nos retêm nos meios materiais. É, em uma palavra, que a gente se depure, se transforme moralmente. Então, gradualmente, eles se identificam com o meio mais depurado, como eles dizem aqui, que se torna para eles uma necessidade, lógico, porque é uma necessidade a questão do nosso progresso. Então, o elemento material, ele existe no universo, senão não existiríamos. Como falamos aqui, o nosso perispírito, a constituição dele é semimaterial. Então ele diz aqui que como ele existe, ele é distinguido por propriedades especiais que fogem à nossa capacidade de perceber o mundo espiritual ao nosso redor. Estou confundindo vocês? Se tiver, a Suzana está ali atrás para responder perguntas. Estou brincando, a gente está aqui para depois responder as perguntas. Na questão de Kardec aos espíritos benfeitores, se o espírito é incorpóreo, eles então, ou imateriais, os espíritos dizem que incorpóreo é melhor para descrever o que é o espírito. Porque como ele é uma criação de algo, ele não pode ser imaterial. Então ele é incorpóreo. E dizem então que é a matéria quintessenciada. Como a gente vai vendo, a gente vai entendendo que existe então a diversidade de cidades, de colônias do mundo espiritual baseada nessa diferença da matéria no mundo espiritual. Essa matéria que nos foge à percepção. A natureza dessas residências, desses locais, das cidades que existem no mundo espiritual, dos desencarnados, vai corresponder à sua condição de progresso moral e intelectual. E não pode ser diferente dessa maneira. E a gente vai explicar o porquê agora. Vamos supor que uma pessoa, ela seja desleixada e suja. Existe alguém assim aqui? Não, né? Muito bem. A sua casa é desleixada, o seu quintal é desleixado, o seu guarda-roupa, né? Você tá fazendo a cara, não quero nem saber o que o Jairo tá falando assim aqui. Viu, Cláudio? Ele tá fazendo assim, ó. Tudo bem. Uma pessoa dessa maneira, ela atrai pessoas que gostam desse mesmo tipo de comportamento. Não pode ser que uma pessoa que seja limpa, que gosta de organização, que gosta da limpeza, do cheirinho limpinho, de uma casa bem arrumada, vai gostar de um chiqueiro, né? A gente falar assim, da sujeira. Porém, muitas pessoas gostam de viver nesse tipo de natureza, da sua natureza humana. Então, eles dizem assim, imagine pessoas que vivem de um jeito muito promíscuo, muito voltado ainda à sensualidade, à matéria, aos vícios, às paixões. Aliás, no livro Sexo e Obsessão, que eu lembro agora, de Valdo Franco com Manuel Filomeno de Miranda, ele diz que existem no mundo espiritual cidades onde existem verdadeiras promiscuidades, onde os encarnados
durante o seu sono, se desprendem para ir até lá. Acordam no próximo dia completamente esgotados das suas energias, porque dão todo tipo de vazão aos prazeres que existem naquelas regiões, juntamente ligados a espíritos que vibram dessa mesma maneira. Então, quando a gente vê esse tipo de condição de espíritos, como seria possível que essas mentes que nutrem esses tipos de sentimentos inferiores, em desalinho com as leis divinas, pudessem chegar em ambientes agradáveis após a desencarnação? Isso aqui é um chamativo de atenção para nós mesmos, né? Que tipo de vida nós estamos criando para nós mesmos? Porque os espíritos que são dóceis, virtuosos, amorosos, que praticam a caridade, os espíritos que estão encarnados na Terra, que fazem o verdadeiro esforço de vencer as suas más tendências, naturalmente, por questão vibracional, eles gravitam para locais condizentes à sua maneira de pensar, sentir e viver. Então a gente vai vendo aqui, como que a gente pode saber o nosso destino após a morte? Baseado nesses exemplos. E um exemplo muito claro que a gente achou é a nossa questão material aqui no mundo. Todos nós trabalhamos, todos nós ganhamos o nosso salário no final do mês e nós sabemos exatamente que tipo de casa nós podemos ter. A gente acumula uma certa quantidade de dinheiro pagando as nossas contas. Dessa maneira a gente decide se vai viver num bairro nobre ou média classe ou pobre, materialmente falando. Então a gente busca viver de acordo com o que a gente pode. Os nossos recursos, se limitados ou não, vai determinar aonde a gente vai poder morar ou não. No plano espiritual, o mesmo acontece, só que é um pouquinho diferente. Porque no mundo espirituais, nas regiões nobres, aonde os espíritos nobres, os espíritos que têm uma vinculação para o bem, para o bom, para o belo, para a caridade, quando eles habitam esse local, a riqueza necessária é uma riqueza de espírito e não material. Então a gente vem e recorre ao nosso Mestre Jesus nos chamando a atenção dos pobres de espíritos, porque são exatamente os pobres de espíritos que têm os sentimentos de riqueza para a bondade, são pobres dos sentimentos inferiores, das paixões que os vinculam à terra, à matéria ainda, aqueles sentimentos grosseiros de paixões, de orgulho, de egoísmo. O pobre de espírito é aquele que é rico de humildade, porque deles é o reino do céu. O que é o reino do céu? São as esferas superiores no mundo espiritual. São os espíritos que, pela sua própria natureza, podem, e sua frequência, habitar mundos como esse. São as riquezas necessárias para que o perispírito, através da sua depuração, ele possa atingir um nível de frequência aonde é condizente com a natureza desses mundos diferentes habitados no mundo espiritual. O esforço também é muito levado em conta, porque até Kardec disse que o verdadeiro espírita, esse que é levado em consideração nos resgates, na assistência do plano espiritual, até mesmo do desencarne, é aquele que se reconhece pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações. E mais ainda, os Espíritos nos dizem no Livro dos Espíritos que muitos poucos de nós fazemos uma atividade proativa de se esforçar, de nos melhorar. Se a gente segue adormecidos, negligenciando essas leis que a gente já conhece, se a gente decide não fazer nenhum bem, nenhum mal, ficarmos estacionados na nossa própria vida, até mais com aqueles que nos cerquem, a gente pode ter certeza que o nosso perispírito não está num trabalho ativo de transformação, de depuração. Então, o lugarzinho VIP nas colônias como o nosso lar vai ser um pouquinho difícil de se conquistar, né? A Suzana prometeu que vai compartilhar a cadeira dela comigo. O Marcelo já vai estar lá, a Abigail também, o Elcio vai estar gravando as palestras, vai ser tudo muito bom. Mas é basicamente isso que eles estão falando. As nossas vibrações estão diretamente determinadas da maneira que nós conduzimos a nossa vida, de como nós vivemos, o que nós aspiramos. Mesmo entendendo nas nossas fraquezas, nossas imperfeições, qual é o trabalho ativo que estamos fazendo para superá-las, para domar essas más inclinações.
E existem também incontestáveis esferas do além, do qual a gente não pode falar de todas. Mas aqui nós decidimos trazer um exemplo do céu e inferno, que a gente não vai ler muito, mas é de Jacques Latour, que se comunicou numa reunião mediúnica, chorando muito, sofrendo, porque ele teve uma vida que não foi muito boa. Ele aqui ele fala que a guilhotina, que ele foi guilhotinado porque ele tinha sido, como é que se diz? Condenado, obrigada, por crimes brutais que ele fez enquanto estava encarnado. E ele, então ele diz, a guilhotina não é tão ruim ao que ele suporta naquele momento. E ele vai falando, né? As vítimas estão ali ao seu redor, mostrando as feridas, o perseguindo. Ele não pode evitar, ele sabe que mereceu, mas ele pede então a piedade de Deus naquele momento. Essa narrativa é triste, mas mostra pra gente a consequência da natureza da vida que ele viveu, nos mostrando claramente, até mesmo nos depoimentos dos espíritos felizes, que nós somos os autores da nossa própria vida e da nossa vida futura. Nós seremos os arquitetos das cidades, das colônias, se a gente pode assim dizer, da onde a gente vai poder se vincular, reencarnar ali. Nós somos então os criadores do meios em que a gente vive. Nos planos intermediários das esferas do mundo espiritual, a gente encontra o que a gente já falou, que é colônias como o nosso lar. Nesse livro, interessante, quando ele fala de todos os prédios, da arquitetura, do landscaping, como é que fala landscaping? Paisagismo, que ali se encontra, eles nos narra de como Veneranda, que é um dos espíritos que ali reside há mais de 1000 anos, ela foi uma de duas pessoas da colônia Nosso Lar, ela foi uma que viu Jesus, né, nas esferas superiores, mas ela opta de ficar na colônia Nosso Lar, obrando por todos aqueles que estão vinculados ali, e diz então que através da sua superioridade espiritual, ela tem a capacidade de plasmar, de ter essas formas, pensamentos, onde ela tem a capacidade de co-criar essa aparência toda, essa natureza, essa riqueza toda que existe no mundo, na colônia Nosso Lar. É muito bonito para quem ainda não leu como que isso acontece. As esferas superiores habitam espíritos puros, que já atingiram a perfeição relativa e continuam obrando em prol daqueles que ficaram para trás. É por isso que André Luiz diz que a gente não encontra um mundo de facilidade, mas sim de trabalho. Mas não aquele trabalho exaustivo que nos dá canseira, e sim o trabalho no bem, em prol dos outros. E não quer dizer que esses mundos superiores estejam com a porta fechada para a gente. Espíritos ainda vinculados à matéria, presos ainda à nossa perfeição. Então a questão é, como que a gente pode voar para mundos mais altos, mais belos? E eu vou repetir aqui porque eu adoro essa analogia que nos traz Leon Denis, que ele diz assim: já viste a borboleta de asas multicores despir a informe crisálida, esse invólucro repugnante no qual como lagarta se arrastava pelo solo? Já a viste solta, livre, voejar ao calor do sol no meio do perfume das flores? Eu adoro essa analogia que ele faz à questão da morte, porque é assim que a gente deve se ver, como uma borboleta em formação, em transformação, uma lagarta, como ele se diz, nos arrastando no lamaçal da nossa vida, presos ainda nesse casulo da nossa inferioridade, das nossas imperfeições, o que nos prende ainda nesse mundo de provas e expiações, que impossibilita o nosso voo. E a gente vê essa transformação de quando ela consegue se quebrar desse casulo e o esforço que ela faz para poder abrir as asas, para se fortalecer, que é exatamente o que nós fazemos. Porque dentro desse casulo de imperfeições, de fraquezas, é um momento de transformação, que a gente vai transformando tudo que está germinando ali como sementes, para que a gente possa ser melhor do que nós somos. E é linda essa análise que ele faz da borboleta, porque se a gente olhar agora, nós podemos questionar qual a fase da borboleta em que eu estou. Estou ainda como lagarta me
carregando na lama? Estou já no momento aonde estou dentro desse casulo, no momento de transformação íntima? Já estou fazendo um esforço para romper tudo isso que me atrasa no mundo de provas e expiações? Ou já estou pronta para voar para mundos maiores, mais elevados, mais bonitos, condizentes da natureza de que somos destinados todos a ser, a beleza, filhos do Criador que nós somos? E aí a gente então não pode ficar dentro desse estudo onde a gente fala das imperfeições, de tudo que a gente ainda é, sem falar do que nos aguarda no futuro através da nossa transformação de espírito. E a gente recorre então ao nosso Leon Denis, falando assim para nós, erguendo o ânimo: fica sabendo que o teu destino é grande. Essa terra fria não é o teu sepulcro. Os mundos que brilham no âmbito do céu são tuas moradas futuras, a herança que Deus te reserva. Tu és para sempre cidadão do universo, pertencente aos séculos passados como aos futuros, e na hora atual prepara a tua elevação. Suporta, pois, com calma os males por ti mesmo escolhidos. Semeia na dor e nas lágrimas o grão que reverdecerá em tuas próximas vidas. Ser imortal, caminha com passo firme sobre a vereda escarpada até as alturas de onde o futuro te aparecerá sem véu. A ascensão é rude e o suor imundará muitas vezes o teu rosto, mas no cimo verás brilhar a grande luz, verás despontar no horizonte o sol da verdade e da justiça. Quem quer que sejais, todos nós, ele fala, não importa aonde nós estivermos, sabei que nos encontraremos algum dia, quer nesse mundo, nas existências vindouras, quer em esferas mais elevadas, ou na imensidade dos espaços. Sabeis que somos destinados a nos influenciarmos no sentido do bem, a nos ajudarmos na ascensão comum, a caridade como roteiro de vida, como nos trouxe André Luiz na sua abordagem do livro Nosso Lar. Todos somos irmãos e estamos destinados a conhecermos-nos, a unirmos-nos na santa harmonia das leis das coisas, longe das paixões e das grandezas ilusórias da terra. Que a gente saiba buscar a grandeza e a riqueza da alma, nos desvinculando cada vez mais dessas grandes riquezas ilusórias da terra, da qual nós tanto nos prendemos ainda. E que a gente saiba se reconhecer como aquela borboleta que sabe que a lei do progresso, ela pode se atrasar, mas ela é para todos nós. É o nosso destino, a nossa necessidade de transformação que naturalmente nos chama a atenção para esse trabalho, esse esforço que a gente tem que fazer, buscando a nossa beleza, a nossa essência dentro de luz e de amor, como nos fez o nosso grande Pai, o nosso Criador. Que assim seja. Obrigada a todos pela atenção.